Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast na PAC, que tem como objetivo acompanhar, ouvir cada proposta dos candidatos ao cargo de desembargador pelo 5º Constitucional. Hoje estamos aqui presentes com o Leonardo Ayrton. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Luziane. Eu me chamo Luziane Magalhães, estou como presidente do Núcleo Criminal da PAC. Meu nome é José Victor, sou conselheiro jovem do SEJA e faço parte da Comissão das Prerrogativas da OAB. Muito obrigado pela oportunidade, Sim, José Victor. Agradecer esse espaço que a PAC nos cede e a Jovem Advocacia Podcast para falar um pouco das nossas propostas e visão aqui do 5º Constitucional que está se avizinhando da eleição. Doutor, para começar, gostaríamos que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, como começou na advocacia, quais experiências mais marcaram a sua caminhada até aqui. Bem, eu comecei na advocacia há pouco mais de 20 anos atrás. Era uma advocacia bem diferente da que temos hoje, era menos tecnológica. E nesses 20 anos, eu no começo tive as dificuldades que todo jovem advogado tem. Seja no atendimento de um serventuário, no atendimento de um juiz, mas com muita garra e perseverança, eu procurei driblar essas dificuldades iniciais e nessa caminhada eu procurei também a nossa casa naquele período, que foi a OAB, para ter contato com advogados mais experientes, contato com pessoas que já trabalhassem no judiciário há mais tempo que eu. E esse contato foi muito importante na minha formação como advogado e também me fez criar um vínculo muito grande com a OAB Piauí. Então, eu acho que nessa minha trajetória, ela se confunde muito com a de muitos advogados, muitos jovens advogados. É uma trajetória de muita luta, muito trabalho e também com isso a gente amadurece muito, não só como profissional, mas como pessoa, porque nós estamos cuidando do direito de outro. Então isso é muito bonito, é muito caro, porque às vezes está, como eu sempre digo, pode estar uma decisão sobre um patrimônio da pessoa, mas também pode estar a decisão sobre aquele direito, sobre a liberdade de uma pessoa. Então é uma profissão muito bonita, é uma profissão de entrega. Eu acho que quem quer ser advogado tem que pensar nisso, a servir. E foi assim que eu sempre conduzi a minha carreira, servindo, procurando os direitos do meu cliente e assim conseguindo aí espaço na advocacia do Piauí, trabalhando também para melhorar. E eu posso dizer isso, trabalhei muito para melhorar as condições da profissão, do dia a dia da advocacia do Piauí. Como eu disse, eu me engajei logo na OAB e fui membro de comissão, presidente de comissão. Nesse período eu trabalhava nos meus processos, mas também servindo a nossa classe, que eu acho que é importante nessa construção da nossa carreira e principalmente daquele que pretende ocupar uma cadeira um assento dentro do Tribunal de Justiça na vaga do 5º Constitucional. É a missão de servir, é o que eu sempre digo, isso vocês vão escutar mais vezes aí durante o nosso bate-papo. Verdade, doutor. E dentro dessa trajetória, qual foi o maior desafio enfrentado? E qual aprendizado o senhor leva para a vida? Bem, na advocacia eu tive vários desafios na defesa dos meus clientes. Muitas vezes foram cometidas algumas injustiças e eu procurei sempre estar ao lado, defendendo os direitos. Na advocacia, eu também participei de alguns momentos onde a prerrogativa dos colegas ela era desrespeitada, o aviltamento dos honorários ele era desrespeitado. Isso eu lembro muito bem quando era conselheiro seccional da Ordem, que tive a honra de representar a advocacia como conselheiro seccional da Ordem. Então a gente se envolvia muito com as prerrogativas na defesa dos colegas. E isso também me tornou uma pessoa muito ativa dentro do movimento de ordem. Logo após alguns anos depois, eu fui eleito pela nossa categoria, pela advocacia, secretário-geral da OAB. Exerci esse cargo com muita honra, com muita humildade, também dignificando a nossa profissão. E lembro que foi um período muito difícil, pois foi o período da pandemia. Então eu era secretário-geral, estava na direção da OAB no período da pandemia. E esse período foi um período em que a gente procurou o quê? Dar esperança aos advogados,
dar esperança à advocacia do Piauí, para que ele não desistisse da profissão, para que ele lutasse, para que o judiciário não parasse. Esse foi um grande desafio. A gente ajudava os advogados e as advogadas. Teve até um período onde a gente teve uma ajuda, um benefício para aquele advogado mais humilde. E eu vi o tanto que a advocacia do Piauí carecia de apoio e de ajuda. E foi isso que também me colocou mais engajado ainda nesse movimento para ajudar todo advogado do estado do Piauí, todo advogado do estado do Piauí a ter uma carreira mais tranquila. Foi um braço para esses profissionais, principalmente jovens que estavam iniciando. E também essa questão de não parar o judiciário. A gente teve uma parada, como todas as áreas de trabalho, tudo parou na pandemia, mas a gente conseguiu fazer com que o judiciário voltasse. Talvez não com o que a gente esperasse, mas pelo menos que ele voltasse a ter uma atuação e nós pudéssemos tocar os nossos processos. Afinal de contas, era isso que era mais importante para resguardar os direitos de cada cliente, de cada advogado. Perfeito. Doutor Leonardo Ayrton, agora entrando num tema central, o quinto constitucional. Eu, como jovem advogado, até pouco tempo atrás, não tinha muito conhecimento sobre isso. Aprendi na faculdade, raso o conhecimento. Mas o que eu achei interessante e importante saber é saber o objetivo e qual a importância desse instituto, tanto para o Poder Judiciário como para a advocacia. Bem, como você disse, João Vitor e José Vitor, a gente aprende muito pouco sobre a importância do quinto constitucional na faculdade. E até uma coisa que a gente entende, até porque a gente está mais encaminhado a conteúdos teóricos e não práticos. E o quinto nada mais é do que uma previsão constitucional, está esculpido na Constituição Federal, e ela trata, basicamente, seu objetivo é escolher advogados, membros da advocacia, para oxigenar os tribunais do Brasil. Então, essa vaga que é reservada, ela busca ter uma mescla de conhecimentos entre aqueles que atuaram como magistrados de carreira, que são os juízes, e os advogados, ou membros do Ministério Público. No nosso caso, eu vou me ater à advocacia. Então, são os advogados que são escolhidos para representar como magistrados dentro de um tribunal de justiça. Então, isso é o quinto constitucional na sua essência. É uma oxigenação do tribunal, uma outra visão de poder judiciário, ou que o poder judiciário possa ter diante das decisões, diante do encaminhamento de uma gestão de um tribunal. E eu acho que é muito importante, porque dá espaço à advocacia de se fazer representada dentro de um órgão do sistema de justiça. Então a nossa missão ela é muito importante, é representar cada advogado, cada advogada dentro do sistema do judiciário, não meramente para ocupar uma cadeira, mas para dar a nossa visão, o nosso dia a dia. Por isso que eu reputo muito que temos que colocar alguém, e eu me proponho a isso, que tenha representatividade dentro da nossa classe, que procure dar essa representatividade lá, que não esqueça do principal, a sua origem, que é a advocacia. Então, como é que eu me proponho a ser candidato ao quinto se na verdade eu nunca vivi a advocacia? Eu acho que isso entra em contrassenso. Graças a Deus nós temos no pleito todos os profissionais que se envolveram, bons advogados, advogados que estão no dia a dia da militância. Então, eu acho que nós qualificamos o debate nesse quinto constitucional do Piauí, porque nunca podemos esquecer a nossa origem. Eu digo muito em todas as conversas, Luziane, que tenho com advogados e advogados por todo o estado, porque estou cruzando o Piauí de norte a sul, do litoral ao interior, do interior ao litoral. Eu digo muito, se eu estou aqui pedindo, e como digo, a advocacia, peço o seu voto, é por quê? Porque quem me trouxe aqui foi a advocacia. Então, eu não posso esquecer jamais a minha origem. Então, se eu estou aqui num podcast falando um pouco sobre a minha vida, sobre a minha visão de quinto constitucional, eu só estou aqui pela advocacia. Então, é ela que eu agradeço e é ela que eu quero preservar sempre bem, ocupando uma cadeira lá, porque eu posso fazer um bom trabalho. Então, é nesse sentido que a gente tem da importância. Ter um magistrado que tenha sensibilidade, que tenha maturidade, que procure ser o conciliador.
em essência? Que ele busque sempre dar o tratamento e a acessibilidade que a advocacia tanto clama hoje dentro dos tribunais e dos fóruns espalhados pelo Piauí. Perfeito. Doutor Leonardo, como jovem advogado, sempre me interessa pela prática, pela experiência. E a minha pergunta é, caso seja escolhido, que contribuição prática você acredita que pode trazer para fortalecer a justiça no nosso estado? Foi muito boa a tua pergunta, porque eu trato logo de uma proposta que eu tenho. E isso é interessante. As minhas propostas são muito vinculadas ao nosso dia a dia como advogado, até pela minha experiência. Como eu estava dizendo aqui um pouco antes da gente conversar, eu sempre fui advogado desde o dia que recebi minha carteira. Então, eu trago essa experiência, essa bagagem e um pouco dessa maturidade que adquiri ao longo desses 20 anos. Então, a primeira coisa, uma escuta ativa da advocacia. Escutar o que o advogado e a advogada têm a falar. Quais as ideias, qual o sentimento da advocacia. E quem quer ser desembargador na vaga do 5º Constitucional tem que pensar nisso. Tem que pensar na advocacia. Então, a minha primeira proposta é o quê? Fazer essa escuta ativa, entendendo as dores, o sentimento de cada advogado, Por isso que eu cruzo o Piauí, apertando na mão de todos eles e perguntando, ouvindo, entendendo, dialogando, sabendo qual o interesse de cada um e como aquilo pode contribuir dentro do nosso judiciário, dentro de um gabinete, de um desembargador. Então, esse é o primeiro ponto. E isso está aliado a um outro ponto, a um outro pilar que eu jamais posso me desassociar, que é a acessibilidade. O advogado hoje, a advogada, ela tem uma carência muito grande na acessibilidade dentro de fóruns e tribunais. Eu acho que se eu estou lá representando o 5º Constitucional, na vaga do advogado, eu tenho que ser acessível, porque muitas vezes essa é a nossa maior reclamação, que nós não somos atendidos. Então, se eu já trabalho como advogado de manhã e de tarde, para mim não vai ser nenhum problema trabalhar no tribunal de manhã e de tarde. Dar acessibilidade, usar os meios de tecnologia para dar acesso ao advogado e à advogada, usar boas ideias que temos em outros estados, como um assessor de plantão, um assessor para estar sempre com o desembargador, ouvindo o processo e dali ajudar o desembargador a criar aquele entendimento ou verificar aquele precedente que o advogado traz, aquela tese que o advogado traz. Então, essa acessibilidade, esse contato, isso vai ser uma coisa que vai estar presente comigo dentro de um tribunal de justiça. Outra coisa que alia também a tecnologia é a questão do gabinete eficiente. Usar a tecnologia para fazer uma triagem dos processos. A gente vive falando em ordem cronológica de processo e a advocacia vai entender o que eu estou falando aqui. Ela vai ver que eu estou falando naquela velha ordem cronológica que a gente nunca conhece qual é a verdadeira ordem cronológica. Então, é sempre aquela que nos tira de lá. Olha, você veio aqui, então seu processo não está na ordem cronológica, então depois você vem aqui para a gente despachar o seu processo. E a gente nunca sabe qual é a verdadeira. Então tem que aliar. Quem se propõe a ser desembargador, nunca pode esquecer que também será um gestor. Então o gabinete que eu tenho vai produzir resultados, vai procurar mostrar como foi o desempenho do desembargador, no meu caso, dentro naqueles meses de atuação, naquele período de atuação, mostrando quantas decisões, quantos processos despachados, os encaminhamentos que foram dados. E eu pretendo fazer isso usando a tecnologia. Então, mais uma vez, usar a tecnologia para melhor servir a advocacia. Usar a tecnologia para fazer uma gestão eficiente dos processos. Essa é a minha proposta. E sempre, como eu sempre digo, nunca substituiremos a máquina. A máquina nunca vai substituir o ser humano. Então, o desembargador tem que estar presente, mesmo com a IA, mesmo com todas as ferramentas. É ele quem decide. E é como eu disse há pouco a vocês. Às vezes o desembargador vai ter que decidir sobre o patrimônio de uma pessoa, sobre a separação, no caso de uma apelação, de um divórcio, de um agravo de instrumentos que trata sobre uma pensão alimentícia, mas também decide sobre a liberdade. Quem vai estar preso, quem vai estar solto. E nesse momento não existe máquina, existe o ser humano que vai estar lá decidindo, e isso é importantíssimo, a presença nossa. Não tem inteligência artificial que substitua isso
e não tem inteligência artificial que substitua o ser humano. E é assim, de uma forma humana, de uma forma conciliadora e acessível, que eu buscarei fazer essa gestão eficiente do meu gabinete. Para continuando nesse assunto, porque eu me empolgo, eu vou contar para vocês uma experiência que eu já tive. Há alguns anos atrás eu escutei que a sustentação oral não era importante. E eu escutei isso, mas mesmo assim fiz a sustentação oral. E a pessoa que me disse que não era importante não votou contra mim, não votou a meu favor no processo. Mas com a sustentação oral eu mudei o voto dos outros 2 julgadores e assim consegui ganhar o meu processo. Então eu também está nas minhas propostas a valorização das sustentações orais, porque é uma prerrogativa do advogado, é um ápice da nossa profissão, é quando a gente pode levantar pontos, quando a gente pode mostrar uma visão um pouco diferente daquele julgado que não está a nosso favor. Então eu valorizo a sustentação oral, valorizo a oratória dos advogados. Então isso é muito importante, mas só sabe disso quem está na prática, advogando, quem está vivendo, que vai despachar processos, que faz sustentações orais, que busca o direito dos seus clientes no dia a dia da advocacia. Então é por isso que eu me proponho a ser desembargador, para colocar soluções, sejam tecnológicas, sejam humanas e sejam de prática do dia a dia à disposição da advocacia do meu estado. Doutor, pegando o gancho da pergunta do colega e tudo que o doutor já falou, a gente sabe que infelizmente nas filas processuais existem muitos despachos de conferência, né, digamos. E aí despacho ordinatório. Exatamente, que passam lá dias, tomando a frente de várias outras situações um pouco mais importantes. O que o doutor pretende fazer para que seja resolvido esses despachos de conferências, despachos que não precisam de uma análise crítica, doutor? Doutora Luziane, foi muito boa sua pergunta. Quando eu disse que o gabinete eficiente ele vai versar sobre uma triagem dos processos, é lógico que esses despachos ordinatórios, conclusual, que é uma coisa até que faz parte, concluso ao Ministério Público, concluso à Secretaria para conferência do processo, tudo isso pode ser feito de uma forma mais célere. Nós temos hoje mecanismos, o próprio Tribunal de Justiça, dentro do sistema do PJE, ele já tem esses mecanismos de separar os processos. Aquilo que deve ser colocado em caráter de urgência e aquilo que é um mero andamento processual para dar encaminhamento a alguma situação, seja de ida de um processo a um setor de contadoria, seja de ida de um processo a um setor de precatório. Então, tudo isso nós conseguimos, sim, através do PJE hoje, fazer essa triagem. Então, o que a gente tem que pegar são os bons exemplos, as boas ideias e colocá-las em prática. Então, atendendo a sua pergunta, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar pegar o gabinete, fragmentar em vários mini gabinetes que irão trabalhar com assessoria nesses processos, para que com essa triagem eu consiga dar uma maior celeridade e assim o advogado e a advogada prestem um melhor serviço ao jurisdicionado, aquele que os contratou, e no final consigam receber seus honorários, que é disso que os advogados vivem no seu dia a dia. Verdade, doutor. Obrigada pelo esclarecimento. Dando continuidade, vamos falar agora de alguns desafios atuais do judiciário piauiense. Um tema sempre presente é o acesso à justiça. Como aproximar o tribunal do cidadão comum? Olha, esse questionamento ele é fundamental para quem disputa o 5º constitucional na vaga do advogado. Hoje que nós estamos acompanhando é um judiciário um pouco mais distante ou bem distante do seu jurisdicionado. E o que a gente vê também é que não há de parte de quem pleiteia o cargo de magistrado de carreira uma visão para isso. Não porque ele tem uma visão equivocada sobre o processo, não porque ele tem uma visão, mas ele sempre esteve na investidura do cargo. Então ele tem uma visão diferente da nossa, que estamos no dia a dia com os nossos clientes, levando para uma audiência, levando para um despacho com o juiz ou com um promotor. A gente acaba internalizando aquilo que o nosso cliente nos passa. Então, quem pretende ocupar um cargo desse tem que entender isso.
tem que entender que tem que haver essa aproximação. Quando eu falo de aproximação, eu falo de atendimento, de acesso, como você bem disse. E é o que eu disse na minha proposta, tornar o gabinete mais acessível, despachar os processos. Ora, não pode o advogado sair de uma cidade como Oeiras e ir até o Tribunal de Justiça e não ser atendido. Não pode ele sair da cidade de Parnaíba e não ser atendido ao ir no Tribunal de Justiça. E o que é que eu penso sobre isso? Diversificar as formas de atendimento. Alguns serão atendidos presencialmente, outros, se preferirem, serão atendidos por videoconferência ou até por ligação, chamada. Mas isso, quem dirá, não sou eu, enquanto desembargador, quem vai dizer é o advogado. Porque é o direito que ele busca que é o mais importante. E como na categoria de servidor público, eu estou para servir. Então não sou eu que vou dizer a forma, é ele que dirá a forma. É a advocacia que ditará a forma do atendimento. E eu tenho certeza que o advogado e a advogada, eles preferencialmente preferem um atendimento presencial. Olhar olho no olho, entender, explicar o caso, colocar a sua tese, olhando para o juiz, olhando para o desembargador, para que assim o direito do seu cliente seja preservado. E é assim que eu espero trabalhar dentro do Tribunal de Justiça. É verdade, doutor. Perfeito. Doutor Leonardo, eu, como jovem advogado, faço parte também da comissão das prerrogativas do advogado. Um tema interessante é a garantia das prerrogativas. Como o senhor pretende atuar dentro do tribunal para que o advogado seja respeitado e valorizado? Olha, a questão das prerrogativas é um dos pilares das minhas propostas. O que mais se vê, infelizmente, são o desrespeito às prerrogativas do advogado. O que se vê mais é um desrespeito ao advogado e à advogada que busca o seu direito enquanto profissional para exercer plenamente a sua profissão. E o que eu defendo como advogado é o exercício da advocacia em sua plenitude. Nós não podemos discutir hoje, chegar numa delegacia e não ser atendido por um delegado. Isso é direito nosso, não é pedido, é direito. Nós não podemos entender que um magistrado, lá um juiz, ele oficie ao Ministério Público ou ao delegado da cidade porque o meu contrato de honorários, ele não concorda com o meu contrato de honorários. Eu não posso ter minhas prerrogativas violadas no atendimento da minha profissão quando eu penso que o escritório é inviolável. Então, eu defendo isso porque eu acho que quem é advogado tem que pensar antes de qualquer coisa na defesa das prerrogativas. Então, se eu estarei lá representando a advocacia pelo 5º Constitucional, eu serei representante da advocacia na defesa de suas prerrogativas. Eu não posso aqui ter juízes ainda que esquecem da sucumbência. E você tem que entrar com recurso para ter aquele direito que é seu preservado. Se eu for entrar nas prerrogativas, eu vou te contar. Hoje nós vivemos uma questão muito sensível, a chamada advocacia predatória. Mas o que é essa advocacia predatória? Na minha opinião, nada mais é do que um termo pejorativo para o trabalho nosso, o trabalho do advogado e da advogada. Então, é um termo pejorativo que visa manchar o nosso trabalho. Veja bem, se eu tiver um escritório aqui numa cidade do interior e ele consegue, através do seu trabalho, do labor do seu serviço e dos seus contatos, 500 processos. E ajuiza os processos, todos com tudo feito de uma forma muito bem conduzida, tudo feito dentro do que é legal. E ele, na primeira audiência, ser oficiado ao TED, ser oficiado ao Ministério Público ou ao delegado, para que apure a sua conduta. Enquanto eu tenho lá em São Paulo um robô que ajuiza as mesmas 500 ações, ou 5.000 ações, 10.000 ações, e nada acontece. E por que se ele está investigando o advogado, ele não investiga o banco que fez o contrato de empréstimo? Então, essa visão é uma visão do advogado.
só sabe quem está no dia a dia. Por isso que a gente repete muito. Quem se coloca o nome à disposição tem que saber as dores da advocacia. Tem que entender como o advogado pensa. Então não há, de um lado da justiça, esse mesmo peso para contrapor a instituição financeira. Então, essa prerrogativa é sempre muito desrespeitada. E o que nós vemos aí é colegas jovens procurando trabalhar, procurando exercer na plenitude a sua profissão, que invariavelmente tem processos contra si por estar exercendo a advocacia. É contra isso que eu sempre serei insurgente e me insurgirei sempre contra situações como essa. Perfeito, esclarecedor, doutor Leonardo. E o conselho, gostaria de deixar uma mensagem, gostaria de deixar um conselho para os jovens advogados que estão começando a carreira e olhando aqui para o quinto constitucional como inspiração. Tem alguma? Olha, eu queria falar olhando para a advocacia. O conselho que eu dou ao jovem advogado, à jovem advogada é: nunca desista da sua profissão. Seja sempre um advogado com altivez, seja sempre um advogado que luta, que estuda, que se aperfeiçoa. Procure sempre unir o estudo ao trabalho e a perseverança. Essa é a chave do sucesso. Eu brinco muito. Dormir tarde estudando e trabalhando e acordar cedo para cuidar dos seus clientes. E não desistir nunca. A advocacia é a profissão das mais belas. Eu sou muito apaixonado pela advocacia. Mas vejo que nesse momento nós temos que ver a advocacia sob um outro prisma, num outro local, que é o Tribunal de Justiça. E é por isso que eu coloco meu nome, para dar a visão de cada advogado do Piauí dentro do Tribunal de Justiça, representar a minha classe dentro do Tribunal de Justiça. A classe que tudo me deu, a advocacia me deu tudo. E eu tenho certeza que eu posso servir como missão. É isso que eu tenho como missão e terei como missão servir a advocacia dentro do nosso tribunal. Muito bom, doutor. E saindo um pouco da técnica, queremos conhecer o lado humano do doutor Leonardo aí. Quais os valores pessoais o senhor considera indispensáveis para a sua atuação como desembargador? Olha, a atuação como desembargador, ela tem que ir sobre alguns prismas. Temos que ter alguns pilares. Entre eles, eu acho que quem está no cargo de magistrado tem que ter maturidade, tem que ter ética e tem que ter respeito pelas pessoas. Você vai lidar, talvez, com os casos mais importantes do estado do Piauí, mas também vai lidar com aquela pessoa que é hipossuficiente. E isso só se faz com sensibilidade, só se faz com humanidade. Tem que ser uma pessoa acolhedora. E foi assim que eu conduzi a minha vida toda. Conduzi a minha vida, já passei por eleições dentro da ordem, já trabalhei em colegiados, em sindicatos e trabalho com educação jurídica. Já fui professor, já fui coordenador, estou como diretor de uma instituição de ensino, mas sempre ouvindo, porque eu acho que ouvir e dialogar, você constrói as pontes necessárias para seguir melhor e dar aquilo que o jurisdicionado precisa. Então a minha visão é uma visão mais humana, uma visão mais acessível. Aquilo que eu quero é dar essa visão ao tribunal, de um tribunal mais acolhedor, que o advogado e a advogada e até os seus clientes se sintam acolhidos quando entrarem dentro do tribunal. Porque assim a gente sabe que vai fazer uma justiça mais inclusiva, uma justiça mais humana e que os direitos sociais fiquem bem preservados, que é algo muito importante, que a gente vai trabalhando lá dentro e vendo que cada dia mais essa é uma bandeira que nós não podemos nos desassociar. Verdade. E existe alguma experiência de vida ou de dentro da advocacia que molda a sua forma de enxergar a justiça? Olha, eu já tive vários casos, ocupei algumas posições onde, se eu fosse falar uma, talvez eu até esquecesse de outra mais importante. Mas nesse momento, a mensagem que eu digo a você é a seguinte: quando você está colocado numa posição, você tem que ter o máximo de humildade possível. Quando você exerce algum cargo que você pode ajudar e decidir a vida de pessoas, você que
tem que se colocar no lugar dela. Porque talvez aquilo só seja mais uma decisão, só seja mais um despacho que você tenha, mas aquele é o despacho da vida daquela pessoa. Então, nos cargos que eu ocupei, eu sempre procurei dar essa visão, atender a todas as pessoas que me procuravam, mas vendo que aquilo era o mais importante para ela naquele momento. Talvez para mim eu conseguisse dormir quando chegasse em casa, mas ela esperando, depois daquela conversa comigo, ela não dormisse esperando como eu iria dar continuidade ou ajudá-la ou decidir sobre aquele pedido. Então é sempre nessa posição que eu me coloco, como uma pessoa humana que tem que entender o que o outro sente e se colocar no lugar do outro. É assim que eu vejo, que é uma visão que foi me moldando ao longo de toda a minha vida e que eu acho que hoje eu consigo entender mais ainda porque me coloco na posição de candidato, porque eu quero dar essa visão dentro do sistema judiciário onde atuo. Tem mais alguma pergunta? Não. Deixa eu ver. Eu aqui à disposição. Claro, vamos aqui, vamos puxar. Eu não paro. Eu tava me lembrando aqui, quando a gente tava conversando ali no início, eu tava tentando lembrar. Eu me lembrei agora de uma amiga minha, doutora Ianca Suzy. Ianca Suzy. Conhece? Conheço, lembrei sim. a ligação. Vamos lá. Voltando a um tema sensível aqui, não sei se tu falou muita coisa interessante, eu acho que esse tema já foi abordado, mas em relação a um dos maiores desafios, voltando aos desafios do Poder Judiciário, aqui do sistema piauiense, como do Brasil todo. Eu entendo isso como do Brasil todo, é um desafio. Que é a morosidade processual e o acúmulo de demandas. Como é que a gente poderia procurar, na prática, resolver essa situação? O levantamento do CNJ diz que o Brasil tem 85 milhões de processos espalhados em todos os tribunais, nos fóruns e nos juizados. É um número que brevemente nós passaremos dos 90, dos 100. Então, o que houve no início do século XXI foi uma busca maior ao judiciário das pessoas pelos seus direitos, até pelo processo de democratização ou de redemocratização após a Constituição de 88. Então, esse número não vai parar. Esse número tende a aumentar. Porque a cada dia mais os advogados e as advogadas são procurados para restabelecer direitos, lutar por direitos dos seus clientes. E o que o judiciário tem que entender é que ele tem, nesse momento, que dar uma prestação jurisdicional mais efetiva. E como é que seria essa efetividade hoje? Hoje existem ferramentas tecnológicas que podem nos levar a uma eficiência maior do judiciário. Quando eu falo na gestão de um gabinete eficiente, eu me coloco na condição de um gestor público. E o gestor público tem que gerir bem a máquina. E qual é a máquina? A máquina é o meu gabinete. Então, quando eu falo que farei uma triagem de processos, farei uma triagem dos recursos, é porque eu vou aliar a tecnologia ao meu conhecimento, a tecnologia à minha visão de advogado, de entender que às vezes o processo não pode demorar como demora e que a gente precisa ter efetividade na prestação dos serviços. Então é assim que eu vou aliar todo o meu conhecimento técnico-jurídico com a minha visão humana e também a tecnologia que hoje nós não podemos nos furtar, para que esses processos, mesmo sabendo que eles não irão diminuir, mas que eles tenham um andamento mais célere dentro do sistema de justiça. Doutor, e já chegando ao fim... Já? Gostaria de saber o que lhe diferencia dos demais candidatos. Qual legado o doutor pretende deixar no Tribunal de Justiça do Estado? Bem, eu acho que nós temos bons candidatos. Todos têm legitimidade para pleitear a vaga do 5º Constitucional. Todos são advogados de larga experiência e que colocam seu nome de uma forma muito legítima nessa disputa. Eu acho que o que me diferencia entre todos que estão aqui, com todo respeito, porque os conheço e os respeito,
são os serviços que eu tenho prestado. Fui advogado, sempre lutei pela defesa dos direitos da advocacia. Tenho serviços prestados como conselheiro, eu procurei participar de pautas importantes que defendiam as prerrogativas dos advogados, que defendiam os direitos da sociedade. Como secretário-geral, busquei aproximar a ordem das subseções do interior, de uma forma em que a administração era sempre conversada com os presidentes de subseção. Então, eu consegui conhecer muito o Piauí, conhecer muito a advocacia do interior e do litoral. E isso me trouxe cada vez mais maturidade. Porque aqui na capital a gente tem uma visão, mas no interior e no litoral é totalmente diferente. Então, esse acúmulo de experiências, ter uma visão de uma educação jurídica, ver o aluno, ser professor, ser coordenador, dirigir uma instituição de ensino, também me credenciou a ter essa visão mais ampla. Veja bem, a educação transforma a vida das pessoas. Então, a nossa missão tem que ser essa. Então, eu acho que eu consigo aliar vários pontos. Uma visão sobre a educação jurídica, no caso, uma experiência dentro da OAB e a minha visão como advogado que lutou sempre pelos interesses da nossa classe. Então, acho que esse é o meu grande diferencial. Além de ser uma pessoa que busca ter sempre atitudes conciliadoras, que busca ter sempre atitudes que busquem a levar a um bom senso e, principalmente, com muita maturidade e com muita humanidade. Eu acho que são características que podem me diferenciar de alguns candidatos, não pela essência, mas pela minha experiência. Acho que são bons candidatos, mas a minha experiência me levou a esses 3 pontos que eu te falei aqui. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua participação. Esse foi um momento único para todos nós e para toda a advocacia piauiense que vai assistir esse episódio do nosso podcast. E lhe agradecer de todo o coração, em nome da PAC, em nome da nossa presidente, por se disponibilizar, né, do tempo, trazer um pouco da sua história para a gente. Enfim, seja bem-vindo mais uma vez. A PAC está de portas abertas para poder lhe atender. Se precisar, estamos aqui para poder somar e à disposição. Tá certo. Doutor Leonardo, muito obrigado pela participação. Foi uma honra recebê-lo aqui. Eu agradeço muito a PAC. Agradeço a vocês por terem me recebido. A APAC é uma associação que eu tenho muito carinho, inclusive sou membro honorário da APAC, com muito carinho. E queria só falar uma coisa. Queria me dirigir à advocacia do Piauí, dizer que no dia 22 de setembro nós teremos uma eleição do 5º Constitucional, uma eleição geral. Esse direito nos foi resgatado para que o advogado e a advogada pudesse votar. Então, o que eu peço é chamar a advocacia para este pleito, que ela possa votar nos candidatos que estão aí postos, e entre eles eu me coloco à disposição, coloco meu nome à disposição da minha categoria, Dr. Leonardo Ayrton, e peço também que essas propostas, um pouco que eu falei, vocês sigam nas minhas redes sociais, @LeoAyrtonSoares. Eu trago lá um pouco da minha história de vida, um pouco das minhas propostas, e o que eu quero pedir a vocês é o voto e a confiança de toda a advocacia do Piauí para bem representá-la no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Muito obrigado.